a Deus. Graças a Deus. Você pode sentar, queridos. Você já esteja aí envolvido pela paz do Senhor. Que essa noite já esteja sendo uma noite especial na sua vida. Sim ou não, irmãos? Uma noite especial na sua vida. Uma noite no qual nós estamos aqui para celebrar ao único que é digno. É o Senhor Jesus. É aquele que é a razão da nossa vida. Precisa ser a razão da nossa vida. É aquele que muda a nossa história. É aquele que já mudou a história de tantos aqui. É aquele que tem alimentado o seu povo pela palavra dele, o próprio Cristo, o pão de Deus que desceu do céu e foi entregue para mim e para você. Você diz amém por isso? Que coisa boa a gente começar mais uma semana, né? Aqui na casa do Senhor, aqui na casa do Senhor. Que coisa boa, maravilhosa. Agradecemos a você por você ter vindo a esse lugar cultuar conosco. Isso é um milagre do Senhor, um milagre de Deus, né? Então, que o Espírito Santo esteja aí trabalhando na sua vida, no seu coração, amém, irmãos? Preguei na quinta-feira uma palavra que estava baseada em Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando eu preguei na quinta, o tema da mensagem de quinta-feira foi Jesus, maravilhoso conselheiro, né? Jesus, maravilhoso conselheiro, foi o que eu preguei na quinta-feira. Essa mensagem, ela está na nossa página, no nosso YouTube, você pode acessar, você deve acessá-la, juntamente com outros conteúdos que nós temos, mas sentido no meu coração de continuar esse versículo, trazendo a palavra para você. O tema da mensagem de hoje é Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte. O tema da palavra é esse: Jesus, ele continua sendo Deus forte. Ele continua sendo Deus forte. Você diz amém por isso? Ele é o seu Deus forte, Ele quem te sustenta, Ele quem te encoraja, Ele quem tem transformado a sua vida, Ele que tem falado com você. Esse Deus forte, o Filho de Deus, o Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, Ele é um maravilhoso conselheiro e Ele é Deus forte. Deus forte. Isaías capítulo 9, versículo 6, né, o versículo vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Você diz amém por isso? Pois é, quem sabe depois vai sair mais duas mensagens, né? O Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Vamos lá, vamos orar para o Espírito Santo inspirar. Mas é interessante que quando a gente vai ler esse versículo, quando nós lemos esse capítulo de Isaías 9, se você volta um capítulo antes, em Isaías 8, claro, você lê o contexto, você vai ver, Tiago, que o tempo que o povo estava passando não era nada favorável. Não era um tempo de graça, não era um tempo de paz, o povo estava atribulado, o povo estava longe de Deus, o povo estava precisando de uma resposta imediata. Quando Isaías vai proferir essas palavras, que foi registrado por ele, no seu livro, foram em média entre 600 e 700 anos antes do nascimento de Jesus. 700 anos antes, você vai ver que o versículo 2 de Isaías 9, é o slide anterior, diz assim: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Olha só, 700 anos antes o povo estava atribulado e precisando de uma resposta. Aí Deus levanta um homem e diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mais à frente ele vai dizer: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ora, passam-se anos e anos, centenas de anos, até que essa profecia ela fosse cumprida e Jesus viesse a esse mundo. E nós estamos nesse mês de dezembro, já aí no espírito, quando a gente fala, já aí nas atitudes de Natal. É ou não é, irmãos? Meu irmão, quer dizer, já está muito antes de dezembro, né? Desde esse ano em especial, eu achei interessante que outubro já estava começando, o povo já enfeitar a loja, tudo, já estava outubro, novembro. Eu falei, irmão, que coisa boa, já preparando as pessoas para o Natal, o nascimento, onde comemoramos o nascimento de Jesus. E é claro que nós sabemos, acredito que você também saiba disso, dezembro não foi o mês exato que Jesus nasceu, mas eu tenho que trazer isso para você nesse domingo.
Não foi o mês que o Redentor veio até... Não foi dezembro, não foi. Não foi. Só que os cristãos do primeiro século, os cristãos lá da igreja primitiva, eles escolheram esse tempo de dezembro, para o nosso calendário hoje, dezembro, para comemorarmos o nascimento de Cristo Jesus. Foi uma escolha, por quê? Preste atenção nisso, por quê? Porque em dezembro, dos dias 21 a 25 de dezembro, no hemisfério norte, Europa, ou seja, acima da linha do Equador, já há milhares e milhares de anos atrás, era comemorado o solstício. Ainda hoje a pessoa faz isso, que não comemora isso, mas era comemorado uma adoração no final de dezembro ao Deus Sol. E era uma festa que na antiguidade se fazia em adoração ao Deus Sol, muito grande. O que foi que os discípulos de Jesus, os cristãos do primeiro século fizeram? Ora, vamos fazer o seguinte: enquanto eles comemoram uma adoração ao Deus Sol, nós vamos comemorar nessa mesma época o nascimento de Jesus, o Messias enviado por Deus. Ou seja, o que foi que eles fizeram? Pegaram uma festa que era de uma adoração pagã e esvaziaram essa festa, e foi transformada em uma festa que antes era só lembrar do Deus Sol, foi esvaziado, e séculos e séculos atrás, é comemorado o nascimento do Messias. Se você chega em qualquer parte do mundo hoje, quando se fala em Natal, ninguém vai falar em solstício, mas se fala do nascimento do Cristo, do Filho do Deus vivo. Então você deve comemorar o Natal em dezembro, sim. Você deve ter a sua árvore na sua casa, sim. Deve enfeitar a sua casa com luzes, pastor, mas eu vi no YouTube. Para, velho, em nome de Jesus, para com isso. Tudo que vai remeter ao Natal, árvore, bola, guirlanda, tudo vai apontar para Jesus, tudo vai apontar para o nascimento do Cristo Jesus. Um esvaziamento de uma festa pagã, transformada na maior festa do mundo, o nascimento de Jesus. Quem diz amém por isso? Então comemore, irmão, em nome de Jesus. Então viva o Natal. Então viva, porque presta atenção, esvaziamento de comemorações ou de coisas pagãs é do tempo bíblico. Deixa eu te lembrar, velho, com a construção do tabernáculo, o povo estava no deserto. Aí Deus dá a Moisés toda a construção do tabernáculo, como ele deveria fazer, tudo que devia ser feito. Aí Moisés chama o povo, e o ouro que o povo entrega para Moisés, para a construção do tabernáculo, para a bacia de bronze, para tudo aquilo que era revestido, aquilo veio de onde, hein? Do deserto? Veio do Egito. Colares que as egípcias, que eram deuses pagãos, estátuas de ouro que eram deuses egípcios, foram entregues nas mãos das mulheres hebreias quando o povo de Deus estava saindo. E o que foi que Moisés fez? Pegou todo aquele ouro que antes era consagrado aos deuses egípcios, foi consagrado a Deus, foi derretido, meu irmão, foi feito ali o tabernáculo, o santo dos santos, o lugar santíssimo, tudo isso o quê? Um esvaziamento, ou seja, uma consagração foi feita a Deus de algo que antes era pagão. Foi feito no deserto, e o povo adora, e a gente adora, e glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Pastor, mas eu acho que não, ainda não, irmão, pelo amor de Deus, ainda está na dúvida de se deve comemorar o Natal. Antigo Testamento foram escritos em duas línguas. Foi escrito no hebraico e no aramaico. Hebraico e aramaico. O hebraico, né, é a língua oficial do povo judeu. O aramaico é uma língua que entrou em desuso. O Novo Testamento foi escrito em que língua mesmo? Grego. O Novo Testamento não foi escrito no hebraico nem no aramaico. Foi escrito no grego. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, inspira os homens dele para escrever o Antigo Testamento na língua mais falada no mundo da época. Era o grego, meu irmão. E não era o grego, não. Era o grego que todo mundo tinha acesso. Novo Testamento escrito no grego. E o Novo Testamento, ele percorreu o ensino no grego, passado de lugares a lugar, de pessoa a pessoa, e chegou em todas as partes do mundo. Era a língua da época mais falada. O Novo Testamento foi escrito.
O mesmo Jesus que nós estamos pregando aqui, ele caminhou nas estradas que foram abertas, por exemplo, pelo romano. Os discípulos caminharam nas estradas que eram protegidas pelo exército romano, e eles caminharam nessa estrada e levaram o evangelho do Cristo Jesus a lugares do mundo, ou seja, usaram aquele instrumento que antes foi aberto pelo exército impiedoso, para levar uma palavra de graça, para levar uma palavra de paz, para levar uma palavra de esperança de vida. A esperança, nós podemos ter esperança porque Jesus vive. Quem diz amém? Então você pode comemorar, meu irmão. Então você pode se alegrar nesse tempo. Você deve se alegrar nesse tempo. Por quê, pastor? Porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam nas trevas da sombra da morte raiou uma luz. E essa luz chama-se Jesus. Glória a Deus. Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós podemos e nós devemos ter Jesus como nosso Deus forte. Eu vou dar 3 motivos para você. Você pode ter Jesus como o seu Deus forte, sabe por quê? Primeiro, por causa da sua concepção e do seu nascimento. Você pode ter Jesus como o seu Deus forte, porque a concepção de Jesus foi algo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo, Lucas 1:35. Aqui é o anjo falando com Maria. Olha as palavras do anjo para Maria. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Meu Deus do céu. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ponto. Santo Filho de Deus. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. No ventre de Maria não houve junção de nenhuma célula feminina com a masculina, não. O Espírito de Deus vai gerar ali o Deus que se faz carne. Ele precisou ser gerado no ventre de uma mulher virgem, sem pecado algum. Sabe por quê? Porque ele teria que nascer como pessoa, porque ali era um milagre de Deus. O Deus Todo-Poderoso sendo transformado em carne. Ele nasce, porém ele nasce sem nenhuma raiz de pecado. Por isso que ele foi o Cordeiro perfeito de Deus. Por isso que ele é o vencedor. Porque ele nasceu, teve a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, a sua vida adulta, seu ministério, e ele não peca contra Deus. Ele foi tentado de todas as formas. Entenda, Jesus não foi tentado 3 vezes. Não, 3 vezes é o que a Bíblia nos relata. Imagine quantas vezes no dia Jesus foi tentado, mas ele não caiu em nenhuma tentação e ele não pecou nenhuma vez contra Deus. Nenhuma vez contra Deus. Ah, pastor, também ele era Deus. Não, aquele era homem. Homem. Aquele era carne. E ele opta em fazer tudo conforme a palavra de Deus, porque ele tinha uma missão. A missão só poderia ser cumprida, que era ele morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia, se ele vivesse uma vida sem pecado, se ele não pecasse contra Deus. A concepção de Jesus e o seu nascimento, ele embasa a sua fé para que você tenha-o como Deus forte da sua vida. Como Deus forte da sua vida. O nascimento de Jesus foi algo fantástico. No filme da nossa cabeça, o nascimento de Jesus, quando Maria e José, olha como o inimigo, vê só, olha como o inimigo ele sempre tentou contra a vida de Jesus, né? Sempre tentou contra a vida de Jesus. Nós vamos ler na Bíblia que quando os sábios, né, os chamados os rei magos, eles chegam para visitar Jesus, entenda, não era ali naquele momento que ele nasceu, não. Ele já, no mínimo, Jesus tinha ali 1 ano e meio, 2 anos. Quando os pastores, quando os sábios vão trazer ouro, incenso e mirra, né? E não foram 3 somente.
A gente diz, retrata na nossa cantata 3, porque é ouro, incenso e mirra. A gente não sabe quantos foram, mas com certeza eram inúmeros que causaram um tumulto em Jerusalém a ponto de Herodes, procurar saber, chamar aqueles homens, porque eles estavam ali, e quando eles dizem que vieram visitar o Messias, Herodes vai tentar contra a vida de Jesus. Por isso Jesus, levado por Maria e José, vai ao Egito. Ele passa alguns anos lá no Egito. Ele passa. A concepção, o nascimento de Jesus, naquela estrebaria em Belém da Judéia, Maria e José, aqueles no estábulo, velho, mais simples, o lugar mais simples. Nasceu Jesus, a Bíblia nos diz que o coral de anjos no céu adoravam ao Jesus, ao Filho de Deus, ao cumprimento da profecia que Isaías havia profetizado cerca de 700 anos antes. O mundo que andava em trevas viu a luz. E que luz era essa? A luz chamada Jesus, o Filho de Deus. Aquele que continua aqui nesse tempo, no próprio dia de hoje. Que dia é hoje, irmão? Dia 12, dia 10, com luz para a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer dividir a sua história em antes da sua vida com Ele, antes da sua vida sem Ele, depois da sua vida com Ele. Ele quer dividir a história da sua casa, Ele quer dividir a história da sua saúde, Ele quer dividir a história dos seus sonhos, porque Ele foi concebido e Ele nasce com um propósito. Sabe qual era o propósito? Para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. E isso a gente só vai encontrar aos pés do Cristo Jesus. Não é ao pé da religião, não é ao pé de uma igreja, mas é diante daquele que é o Messias, o Deus forte, que está falando comigo, com você. O nascimento, a concepção e o nascimento de Jesus embasam a sua fé para que você possa tê-lo como Deus forte. Você crê nisso? Sabe qual é o segundo ponto que me chama a atenção? Você pode ter Jesus como o seu Deus forte por conta da forma que ele viveu. A forma que Jesus vive. Que coisa fantástica. O ministério de Jesus. Que fantástico, irmãos. Que coisa maravilhosa. O ministério de Cristo Jesus. A forma como Ele viveu. A forma como Ele se comportou. A vida de Jesus reforça isso. É a confirmação de quem Deus disse quem Jesus era. A vida de Jesus e o seu ministério eram diferentes de tudo aquilo que a humanidade havia visto. A vida de Jesus, o ministério, houve grandes demonstrações de graça, de misericórdia e de poder de Deus através da vida do seu Filho. Grandes manifestações. O mesmo Jeremias. E agora? Esqueci qual é o profeta, mas eu lembro já. Havia profetizado cerca de também centenas de anos antes. E tem uma passagem, essa daí que eu vou lembrar. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, tem uma passagem fantástica, já está aí. Aqui Jesus em Nazaré, ele vai à sinagoga, e naquela reunião, no sábado, ele vai abrir o livro do profeta Isaías. Era o mesmo, o livro do profeta Isaías. E entenda, Jesus, como bom conhecedor da lei, ele vai abrir o livro. O livro não era como a gente tem hoje, lembra? Era aqueles rolos. E não tinha divisão de capítulo nem versículo, era tudo junto. Lá no hebraico e no aramaico. Aí Jesus, aqui relatado aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Olha o que a palavra vai dizer. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui palavra de Jesus. Em plena sinagoga no sábado, ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha o que Jesus ele vai falar. Aí, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! Meu Deus!
Meu Deus! Meu Deus, olha que ministério de Jesus. Ele vai dizer assim: hoje se cumpriu a escritura. Ou seja, eu vim para vocês, eu vim para essa terra, eu vim para a humanidade, para trazer boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos, para trazer vista novamente aos cegos de espírito e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu, disse Jesus. A vida de Jesus, o ministério de Jesus. Nossa, quantos milagres o Evangelho vai falar sobre o que Jesus fez. Mateus capítulo 14 tem uma passagem no qual Jesus estava ensinando, e a Bíblia nos diz que coxos, cegos, paralíticos, mudos, endemoniados, pessoas com todas as doenças, com todas as debilidades. A versão Almeida corrigida vai trazer a seguinte palavra: e todos eles eram depositados aos pés de Jesus. E ali Jesus, ele vai trazer a palavra do ministério dele, de vida, a palavra de abundância. E aí, é lindo demais o versículo, vai dizer assim no final, vai dizer assim: e Jesus curou a todos. E Jesus curou a todos. Meu irmão, entra nessa história comigo, velho. Entra aqui na história comigo. Imagine só um irmão levando o outro que era cego, dizendo assim: nossa, eu vou levar você hoje à tarde para você ouvir um homem, ele é Jesus. Eu vou levar você para você passar uma tarde ouvindo o ensinamento dele. Depois, daqui a 1 hora, eu vou pegar você. Aí deixa o cego lá. Imagine pessoas pegando alguém paralítico, bota nos braços, assim: eu vou levar você para você passar a tarde ouvindo um homem chamado Jesus. Leva nas costas, na cadeira, o que quer que seja, deposita lá, jogou. Um surdo, mudo, o que quer que seja, pega pela mão, bota lá. Aí Mateus vai dizer assim: e Jesus curou a todos. Entra nessa história. Entra na história comigo. Jesus curou a todos. Jesus trazendo vista àquele cego, trazendo audição aos surdos, trazendo fala àqueles que eram mudos, levantando aqueles que eram paralíticos. Imagine na história o paralítico, o cego, voltando no caminho de casa, e vão dar de cara com quem levou lá. Oxi, foi o que aconteceu? Você está andando, você está enxergando. Foi o homem chamado Jesus que você me levou para ouvir. Ele me curou. Ele me curou. Esse é Jesus. Esse é Jesus. O ministério dele embasa a sua fé para que você tenha um como Deus forte. Agora tem uma palavra muito mais linda do que essa. Sabe qual é? É que o mesmo poder dele está disponível para mim e para você hoje. Aleluia! O mesmo poder está disponível para mim e para você hoje, para mudar sua vida, para mudar sua história, para transformar seu casamento, para transformar sua saúde, para mudar os seus sonhos. Esse é o evangelho real de Jesus, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a nossa vida. Está disponível hoje para mim e para você. A concepção, o nascimento de Jesus, o seu ministério, tudo aquilo que ele fez, é base para mim e para você podermos dizer: ele é o meu Deus forte. Entenda, o que você precisa de imediato, não é que você comece a se entender com sua esposa ou com seu marido, filha. Não é de imediato. O que você precisa de imediato não é que você tenha condição de pagar suas dívidas, ou que você faça uma consulta, ou que você faça uma cirurgia, ou que você fique boa dessa doença. Isso não é algo imediato. Sabe o que é que você precisa hoje para a sua vida começar a mudar? Você abrir o seu coração para que esse Jesus seja o seu Senhor, único e suficiente Salvador. É o que você precisa hoje. Você veio ouvir aqui essa palavra de transformação de vida, que é possível transformar o seu casamento, a sua família, os seus sonhos com Jesus. É possível que haja uma grande reviravolta. Se você não se entendia com Jesus, você começa a se entender. Se você não respeitava com Jesus, você começa a respeitar. É isso que Jesus faz. Esse é o verdadeiro poder de transformação do Evangelho. No tempo de Isaías, quando ele vai profetizar as palavras de Isaías 9, quer dizer, de Isaías 8 ainda, quando ele vai retratar que o povo andava em trevas,
que o povo estava longe de Deus. O povo achava que o que eles precisavam era de um libertador terreno. Eles precisavam de uma colheita para que eles pudessem ter cereal em casa. Eles achavam que eles precisavam de riqueza, prata e ouro. Eles achavam que eles precisavam de um líder político. Tudo isso era secundário. O que eles mais precisavam era do que Deus enviasse o Messias para a salvação deles. Entenda, querido. Primeiro Deus vai te entregar a sua necessidade e muito depois os seus desejos. Não confunda. Não confunda desejo com necessidade. Mas, pastor, eu creio no Evangelho que o Senhor satisfaz os desejos do meu coração. Sim, eu creio também. Quem também? Mas primeiro, Ele quer transformar a sua vida. Primeiro Ele quer mudar a sua história. Primeiro Ele quer arrumar aí a casa do seu coração. Primeiro o que Ele quer fazer é que você tenha um encontro real com Ele e que esse Evangelho possa começar a transformar a sua vida. Filhão, ei, Evangelho é mudança de mente. É expansão da mente, da forma como você enxerga o mundo, não como você enxergava antes, mas com a ótica do verdadeiro cristianismo, com a ótica da palavra de Deus, com a ótica da palavra, porque essa palavra é que transforma. É você entender assim a forma como você vivia, a forma como você se comportava, aquilo que você gostava, aquilo que você se deleitava. Você vai olhar para trás e vai dizer assim: nossa, hoje minha vida é totalmente diferente. Hoje não sinto nem falta disso, daquilo outro, porque somos satisfeitos pelo poder que há no nome de Jesus. O Espírito Santo começa a habitar na nossa vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Vivemos a partir de uma novidade de vida, vivemos a partir do Evangelho real de Deus. Não é um evangelho de prosperidade, não, é de transformação, de mudança, de quebrantamento, e pela graça e misericórdia Ele até nos abençoa. Não confunda os seus desejos com necessidade. A necessidade do povo era do Salvador, a sua necessidade hoje é de Jesus. Mas ao mesmo tempo Ele enxerga que você tem que ser curado. Ao mesmo tempo Ele enxerga que a sua família pode estar aí toda, você achou que não tinha mais jeito. Casamento, relacionamento com o filho, com o pai, seus sonhos, tudo aquilo que você sonhou tantas vezes, tantas noites sem dormir, imaginando, empreendendo, mas não deu certo, meu irmão. Em nome de Jesus, entenda essa palavra que está sendo ministrada hoje. Embasa a sua fé para que você tenha Jesus como seu Deus forte por conta da sua concepção, do seu nascimento, do seu ministério e da sua vida. Quem está aqui pode dizer amém. Sabe por que é que você pode ter Jesus como seu Deus forte? Sabe por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. Porque Ele morreu e ressuscitou. A morte de Jesus na cruz. Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 50. A NTLH traduziu o versículo da seguinte forma: aí Jesus deu outro grito forte e morreu. O que nasceu com um propósito único e exclusivo de trazer o reino de Deus, o Evangelho de Deus, e começa a ser cumprido esse propósito de Deus ali na cruz, ali, pendurado na cruz do Calvário. A morte de Jesus, ela embasa para que você tenha fé que Ele é o seu Deus forte. Mas a morte, só a morte não. A morte de Jesus e a sua ressurreição ao terceiro dia. Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 18, esse Jesus, Ele já ressurreto, Ele vai ser revelado, vai trazer a visão ali para João, e Ele vai dizer para João: eu sou aquele que vive,
estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte, sobre o mundo dos mortos, sobre o inferno, sobre tudo. Jesus disse assim: João, eu sou a autoridade. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então você pode ter fé que ele é o seu Deus poderoso. É por isso que a gente adora, é por isso que a gente canta. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Adora, proclama tua glória. É isso, adora, igreja, adora, olha que ele é. És invencível, aleluia, inigualável Jesus, inigualável Jesus. Oh Senhor, oh, teu é o reino, teu, tu é a glória, acima. Aí a gente declara, poderoso, declare, poderoso esse nome é, poderoso esse nome, o nome de Jesus, poderoso esse nome é, mais forte, é Jesus, nome, aleluia. Você bora aplaudir a ele. Meu Deus, meu Deus. Você pode sentar na mesma unção. Vocês chegaram, fica aí agora, tudinho, velho. Fica tudinho aí, não sai ninguém. A morte e a sua ressurreição, elas são base para que você tenha Jesus como seu Deus forte. Sabe qual foi o motivo que ele foi concebido, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou? O apóstolo Paulo vai relatar lá em Colossenses capítulo 2, sabe por quê? Sabe por quê? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e foi para isso que Jesus veio e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, aleluia, em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A morte de Jesus, a sua ressurreição, aleluia, foi para que se cumprisse a palavra do apóstolo Paulo na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida impagável do homem com Deus, impagável. Por isso que Deus envia Jesus, para que o escrito da nossa dívida, da dívida da humanidade, fosse paga. Paga com o quê? A moeda de compra, o sangue do Filho do Deus vivo, o Cordeiro perfeito, que foi imolado na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Ele é concebido, ele nasce, a vida dele inteira, ele morre na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos, através do sacrifício dele, termos acesso a Deus. Sabe por quê? Porque só é somente através de Jesus, você tendo acesso a Deus através de Jesus, que a sua vida muda. Que a sua vida muda. O homem tem palavras vazias, a religião tem palavras vazias, a igreja tem palavras vazias. Todos
os coaches do mundo. Se você gosta, que Deus te abençoe, velho. Não tenho nada, mas palavra é palavra. Você pode juntar tudo, vazio. Mas quando eu pego a palavra de Deus, mas quando eu olho o sacrifício, quando eu entendo e abro meu coração para Ele, sou transformado. Escrito de dívida na cruz. Ele morre, Ele vai passar 3 dias, vai ressuscitar, vai aparecer a tantos, em Jerusalém. Aparece aos discípulos, renova o ministério de Pedro, renova o ânimo de Tomé, renova o ânimo de todos aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, que quando Jesus aparece nas reuniões, e tantas outras circunstâncias. A morte, a sua ressurreição, pode ser uma base para que você tenha Jesus como seu Deus forte, para que você tenha esse benefício. Ele é o Salvador, querido. Ele é o transformador. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele está falando com você. Você não veio nesse lugar aqui à toa, não, irmão. Você veio ouvir essa palavra que pode transformar a sua vida. Eu finalizo com um versículo de Sofonias. Versículo do profeta Sofonias 3,17. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Nova vida para você, para mim, para todo mundo aqui. Nova vida em Cristo. Você pode dizer: eu tenho realmente um maravilhoso conselheiro, e Jesus, Ele é o meu Deus forte. Ele é meu Deus forte, porque sua concepção, seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição te entrega uma chave maravilhosa. Sabe que chave é essa? Salvação em Cristo Jesus. Sabe que chave é essa? É da transformação de todos os aspectos da sua vida. Você só encontrará a resposta em Jesus. Foi para isso, para transformar a sua vida. Você tem coragem de adorar de novo esse Jesus? Você tem coragem de adorar de novo aquele que era, aquele que há de vir, aquele que é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa canção? Ele é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. De vencer, o